Isaías capítulo 1, versículo 1 ao 9, nós temos aqui a introdução do livro do profeta, e essa introdução ela é fundamental para a gente entender o texto de Isaías, a mensagem dele. Isaías capítulo 1, verso 1 ao 9, todos encontraram? Acompanhe a leitura na sua Bíblia. A visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Porque haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia. Toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo. A vossa lavoura os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. A filha de Sião, que é Jerusalém, é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Amém? Então, essa é a leitura do texto de hoje. Os irmãos, na sua revista, os irmãos vão encontrar aí, na lição número 1, embaixo do 1, vocês têm a leitura do texto que nós vamos trabalhar, tá? Embaixo do número 1 aí da primeira lição. O tema da nossa lição está aí ao lado, Isaías, o quinto evangelista. Aí talvez você diga, por que Isaías aqui nesse texto, ou nesse tema, é chamado de o quinto evangelista? Nós vamos ver no final. Quem são os 4 primeiros evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João. Então o autor está chamando de Isaías como o quinto evangelho, ou quinto evangelista. Então ele pegou um livro do Antigo Testamento, um livro do profeta, praticamente o maior de todos os profetas, uma profecia extremamente profunda, ele traz e o lança à frente dos 4 evangelhos e chama esse homem de o quinto evangelista. É como se a mensagem dele tivesse alguma semelhança com a mensagem de quem? Dos 4 primeiros evangelhos. Então ele seria o quinto evangelista. Nós temos Mateus, nós temos Marcos, Lucas e João. E Isaías é como que o quinto evangelista na visão do nosso autor. Vocês tiveram aí para meditar durante a semana, vocês tiveram algumas leituras que ele coloca desde o domingo até o sábado. E essas leituras elas servem para nos ajudar. Eu gostaria de convidar você a fazer apenas uma dessas leituras, que está no capítulo 6, que é o chamado de Isaías. Então nós lemos primeiro aqui uma introdução ao livro, e nessa introdução, no capítulo 1, verso 1 ao 9, nós temos o profeta Isaías exortando o povo. Você já tem uma visão mais ou menos geral de como está a condição do povo de Israel, ou do povo de Judá especificamente. Nós vamos explicar isso a vocês. E ao mesmo tempo é interessante porque Isaías é um profeta que começa não com o chamado dele. Ele começa tratando do pecado do povo e das palavras de esperança que Deus traz para o povo, de restauração, do capítulo 1 até o capítulo 5, e no capítulo 6 é que nós teremos o chamado dele. Aí vocês dizem, como é que isso se sucede? Por que o chamado de Isaías só aparece no capítulo 6, se ele já começa a profetizar desde o capítulo 1?
Provavelmente a história, ou o que ele está profetizando no capítulo 1 ao 5, são coisas que ele vai profetizar, evidentemente, depois do seu chamado. Não é que ele começa profetizando e depois ele é chamado, não. Mas a sua profecia, que vai do capítulo 1 ao 5, ela apenas foi mudada de local. É como se as pessoas que pegaram o livro de Isaías pegassem algumas das suas profecias e trouxessem para antes do seu chamado. E aí você diz, por quê, pastor? Porque eles querem dar uma ênfase ao que estava acontecendo historicamente naquela época, que era o terrível reinado, especificamente ali no começo do livro de Isaías, o terrível reinado do rei que Isaías estava tendo que lidar com ele, que é o rei Acais, um rei ímpio, que vocês, alguns aqui sabem, que está passando uma novela falando sobre o Antigo Testamento, né? Mas essa novela vai tratar da história dos reis de Israel, mas ela está fixada num período anterior ao período de Isaías. Ela é Jezabel, né? A novela que está passando está falando de um rei também terrível, só que esse rei já é um rei não do reino do sul, como Isaías aqui ele está orientado historicamente dentro da vida desses reis, desses 4 reis que vocês viram aí no versículo 1 do capítulo 1, que é o Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Eu vou explicar a vocês que Israel naquela época estava dividida em 2 partes, a parte do norte e a parte do sul. Israel, o povo de Israel, são quantas tribos que formam o povo de Israel? 12 tribos, não é isso? São 12 tribos. Essas 12 tribos, Deus as distribuiu na terra de Canaã, na Palestina, no período de quem? De Josué, não esqueçam disso. Deus não deu a terra ao povo através de Josué? Moisés não ficou? Moisés não morreu antes de entrar na terra? Não foi Moisés que entrou na terra, Moisés tirou o povo do Egito, caminhou com o povo no deserto, quando chegou para entrar na terra, Moisés morre. Aí Deus escolhe um sucessor de Moisés, que foi Josué, e é através de Josué que o povo entra na terra, e é através do ministério de Josué que o povo vai conquistar a terra com guerras, Deus dando vitória ao seu povo, em cima de seus inimigos, e depois que o povo conquista aquele espaço, Deus faz a divisão da terra. Claro que algumas partes ainda estavam para conquistar, como vocês vão ver isso no livro de Josué. Então eles se assentam, as 12 tribos com os seus nomes. Quem são as 12 tribos? São os nomes dos filhos de Jacó. Não esqueçam disso. Por que eu estou repetindo isso? Porque é necessário a gente ter uma noção pequena, quem não tem ainda, para poder entender o texto. Então, das 12 tribos, nós temos Judá, nós temos Benjamim, nós temos Naasson, nós temos Aser, nós temos Ruben, nós temos várias tribos. Dessas tribos, Deus tirou Levi, que era um dos filhos, um dos 12, mas Deus tirou ele porque ele foi separado para o serviço sagrado. A tribo de Levi, que são os levitas, que não são só os músicos, né? E na igreja o povo tem um costume, não, eu sei, mas o povo tem um costume de dizer que os levitas são os músicos, né? Mas os levitas faziam tudo na obra do Senhor, desde limpar a obra, a igreja, o templo, o tabernáculo, desmontar, montar quando o tabernáculo era móvel, manter o culto. Então os levitas, eles tinham um trabalho muito amplo. Só vão se envolver na música no futuro. Os levitas só vão se envolver na música no período de Davi, porque Davi também era músico. E no período de Salomão é que eles vão organizar a questão da música, e os salmos serão muito usados para isso e feitos para isso. Então, mas deixa eu voltar, né? Senão eu me perco. Então vejam bem, Levi sai, ficam quantas tribos? 11, muito bem, ficam 11 tribos. Mas Deus vai tirar outro filho. Quem é o outro filho que Deus tira? Dos 12, para ficar só 10 tribos. Lembram não, né? Então tem que ler a Bíblia, viu, gente? Lembra, eu sei que vocês lembram. José. Tem o nome de José nas 12 tribos, mas tem o nome de quem? Dos 2 filhos dele. Então veja, Deus tirou Levi, ficou 11. Deus tirou José, ficou 10. Mas ele acrescentou os 2 filhos de José, Efraim e Manassés. Voltou a ser quantos? 12, olha aí.
Parabéns para vocês, bênção, né? Então são 12 tribos. Então nós temos 12 tribos. Essas 12 tribos foram, na verdade, a maior parte, 11 tribos, 10 tribos e meia ficaram na região, antes, né? Quando foi dividido, ficaram na parte de cá do Jordão, e uma tribo e meia ficou na parte de lá do Jordão, que foi a tribo de Rúben, né? Foi Rúben e Manassés, não é isso mesmo? Me ajudem se eu estiver enganado, mas isso mesmo. Gade também ficou, Rúben e Manassés, metade de Manassés, meia tribo de Manassés, a tribo de Rúben, e depois do lado de cá ficou o restante, mais a metade da tribo de Manassés, a terra sendo dividida. Mas independentemente disso, com o pecado de Salomão lá na frente, porque era só a descendência de Davi que reinava. Então depois, por quê? Começou com Saul, mas Saul foi descartado pelo Senhor. Deus escolheu Davi, de Davi nasceu seu filho Salomão, que no meio de todos os seus outros filhos começou a reinar no seu lugar. E aí Salomão pecou contra o Senhor, e o que foi que Deus disse a Salomão? Eu vou dividir o teu reino, mas não enquanto tu fores rei, mas quando o teu filho assumir. E aí assume o filho de Salomão. Qual o nome dele? Roboão. E no reinado de Roboão, filho de Salomão, veja, era só um povo que era reinado por um só rei. Todas as 12 tribos eram reinadas por um só rei. Saul, depois Davi, depois Salomão. Até aí tudo bem. Depois que Salomão peca, vocês sabem muito bem, ele vai idolatrar com as suas mulheres, ele vai abandonar a fidelidade ao Senhor para ser fiel aos deuses de suas muitas mulheres, vai construir templos também para eles. E aí Deus se indigna com o pecado de Salomão e traz o seu juízo sobre Salomão, mas não no reinado dele, mas sim no reinado de seu filho. E aí quando vem Roboão, Deus levanta um homem, inimigo da família, chamado Jeroboão. E é através desse homem que Deus vai partir o reino de Israel, ficando o reino do norte com 10 tribos e o reino do sul com 2 tribos, Judá e Benjamim. Só que elas eram juntas, né? Então vão se tornar chamadas de um só nome, o reino de Judá. A capital do sul era Jerusalém. Lá no norte, nas 10 tribos, tinha divisa. O que é que acontece? O rei Jeroboão, ele vai construir um altar para que o povo do reino do norte não desça para o templo e não adore no templo. Vai começar a separação e o povo vai voltar a pecar na idolatria, terrivelmente. Jeroboão, em vez de se aproveitar e ser fiel a Deus, para Deus estabelecer o seu reino, ele vai ter ciúme ou vai ficar preocupado que o povo, ao descer a Jerusalém, adorasse em Jerusalém, começasse a querer ficar ali mais próximo do templo. E os que eram das 10 tribos diferentes, mas era um só povo, quisessem voltar e ficar ali próximo do reino de Judá. Então o que foi que ele fez? Ele colocou justamente um altar, onde o povo adorava um deus estranho, ou deuses estranhos, mesmo na divisa com o reino do sul, embaixo, e outro lá em cima, para que o povo ficasse ali na sua região, mas não adorando o Deus verdadeiro, com falsos levitas, porque os levitas estavam servindo lá no templo. Mas eu não vou entrar em muitos detalhes para não confundir vocês. Então Israel passa a ser dividido em 2 reinos, reino do norte e reino do sul. O reino do norte com a sua capital sendo Samaria, o reino do sul com sua capital sendo Jerusalém. Quem eram os reis que reinavam o reino do sul? Os descendentes de Davi. Quem eram os reis que reinavam o reino do norte? Reis que Deus levantava. E aí, em alguns momentos, esses 2 reinos, que eram um povo só, o reino do sul e o reino do norte, eles entraram em conflito. Isso é que é interessante. E para você entender Isaías, você vai ter que compreender que nesse momento que Isaías estava profetizando aqui, provavelmente ele está falando desse conflito, uma guerra chamada guerra Sírio-Efraimita, que é quando o povo de Efraim, que é o reino do norte, tá? O reino do norte, povo de Efraim, que é chamado como um dos nomes dos filhos de José, porque a capital era na sua terra, na terra de Efraim. Então o povo de Efraim, o povo do norte, que é o povo do Senhor, Israel, passou a ser chamado Israel, se juntou com o rei da Síria, Síria com S, não a Síria, mas Síria, e quis fazer guerra contra quem?
contra o povo do sul, contra o rei Acais. Só que antes de Acais nós tínhamos 2 reis que foram fiéis a Deus. Nós tivemos Uzias e nós tivemos Jotão. Uzias e Jotão foram 2 reis tementes a Deus. E o ministério de Isaías, ele começou provavelmente no reinado de Uzias. Veja, irmãos, Isaías foi um profeta ou um pastor, seja como vocês queiram chamá-lo, que ele profetizou em média 40 anos. Imagine aí, 40 anos, e o texto, quando Deus o chama, nós vamos ler Isaías 6, vai dizer que o chamou para pregar para pessoas que teriam os seus olhos cegados, os seus ouvidos surdos e o seu coração endurecido. Ele ia pregar, mas o povo não iria ouvir a sua pregação e não iria se converter verdadeiramente. Você já pensou você ser chamado por Deus para ir pregar num lugar e Deus dizer, você vai pregar muitos anos, mas ninguém vai se converter? Aí a gente vê esse povo aqui que fica contando, ganhei tantas almas para Jesus, ganhei 10 almas, 20 almas. Vai pregar lá nos muçulmanos para tu ver quantas tu ganha, né? E acha que ganhar alma é quando a pessoa diz eu quero Jesus. Nós não fomos chamados, irmãos, para saber quantas pessoas vão dizer eu quero Jesus. Nós fomos chamados para pregar o evangelho. Então Deus chama Isaías, a quem eu enviarei? Nós vamos ver aqui, ele vai dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele diz, está certo, eu vou te enviar. Mas o povo não vai o quê? Te ouvir, porque o povo não ouvindo o profeta, não estava ouvindo a quem? Ao próprio Deus que estava falando sobre ele. O pecado endurecido o coração. Irmão Roberto? De juízo, correto. É uma pregação de juízo. Deus já está decidido a julgar, mas mesmo assim não deixa de revelar a verdade. Embora Deus vai dizer a Isaías, nós vamos ler aqui, que da sua pregação, não aquele povo que estava com seu coração dividido, mas um grupo iria surgir, iria dar ouvidos à pregação de Isaías, e iria ser um povo diferente, que são os remanescentes, que é o remanescente fiel. Ele diz, um broto vai surgir desse toco, esse toco seco que a gente vai torar mesmo, vai cortar. Ele vai comparar o povo de Israel com uma árvore que precisa ser cortada. Vai ficar só o toco, mas desse toco vai surgir um ramozinho novo. Vocês estão entendendo, né? As coisas que Deus faz. Por isso que é chamado de remanescentes, esse grupo que surge. Na verdade, no meio do povo de Deus sempre tem um povo que se mantém fiel, como Elias. Pensava que estava sozinho e Deus disse que havia, quantos? 7.000 foi? 7.000, acho que é isso, 7.000 que não tinham se dobrado a Baal, né? Não tinham se dobrado a Baal. É claro que é um número geral, talvez não fosse 7.000 literais, tá? Mas vamos ler. Então, vocês entendem, provavelmente nessa profecia inicial, o livro é muito extenso. O livro de Isaías, ele vai começar a profetizar num período, mas o seu tempo, a sua história de profecia vai abarcar até mesmo o exílio e o pós-exílio. Isaías vai falar até sobre a restauração do povo depois do exílio. E ele não vai estar mais vivo lá, mas ele vai falar o que vai acontecer, que é a profecia. Veja, o livro de Isaías, ele é um dos maiores livros da Bíblia. Ele tem 66 capítulos. Alguns até comparam, chamam ele de pequena Bíblia, né? Ele é uma pequena Bíblia. A Bíblia tem 66 livros, Isaías tem 66 capítulos. Mas não se preocupe com isso. Isso não é importante, isso é só comparações que o povo faz. Mas a questão é, vamos ler o capítulo 6, que vocês vão ter a ideia. Por que o chamado de Isaías está aqui no capítulo 6 e não no capítulo 1? Porque, irmãos, o autor que juntou a profecia de Isaías, ele estava querendo dar ênfase à situação, ao contexto histórico que estava acontecendo no período de Isaías, que provavelmente era essa guerra, inicialmente aqui nessa profecia, está nesse contexto de Acais, um rei ímpio, que não temia ao Senhor, e que está aqui vai ser confrontado no capítulo 7 por Isaías. Veja aqui no capítulo 6, verso 1, diz assim, no ano da morte do rei Uzias. Então, Isaías, ele vai ser chamado no finalzinho do reinado de Uzias, é no ano da morte. Veja, ele agora aqui é enfático. Ele diz, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Ele vai ter uma visão.
assentado sobre um alto e sublime trono. Interessante que a visão de Isaías é de acordo com o quê? Com o seu contexto. Como era que os reis se vestiam e como eram que os reis ficavam em seus palácios. Então, provavelmente o que Isaías vê está relacionado ao seu contexto. Ele não vai ver um presidente de gravata no Congresso, mas ele vai ver um rei sentado no trono. Por quê? Porque a visão de Isaías está dentro da sua compreensão de realidade. Deus se revela de acordo com a nossa compreensão e o nosso conhecimento. Então veja que Deus vai se revelar como Deus Todo-Poderoso, assentado no quê? No seu trono, reinando. Ou seja, existem reis terrenos, mas ele é o rei que está acima de todos os reis. Então olha a visão de Isaías, continue lendo comigo. Assentado sobre um alto, veja, um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam não só o trono, mas o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. Clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Verso 4: As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. A visão que ele tinha estava ligada ao culto, o culto no templo, no tabernáculo, quando se queimava o incenso, quando se subia aquela fumaça toda e o sacerdote entrava na presença de Deus. Vocês estão entendendo? E então a visão da glória de Deus com essa fumaça espessa, então ele está vendo tudo isso. Verso 5: Então disse eu, olha o que ele diz quando ele vê a glória de Deus e a sua santidade. Ele diz: estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Olha, irmãos, esse texto ele é maravilhoso em relação até o verso 5, a gente vai continuar, verso 6, mas só para vocês entenderem um pouco melhor, é que quando um homem realmente contempla a santidade de Deus, a primeira coisa que ele passa a enxergar é a si mesmo. Quando nós estamos na presença de Deus e compreendemos a sua santidade, quem Ele é, nós nos sentimos como realmente nós somos, como pecadores, como miseráveis, e também percebemos que o mundo em que nós estamos, ele é semelhante. Isaías, ele vê a santidade de Deus, ele vê a glória de Deus como ele nunca tinha visto, numa visão. Não sabemos como foi essa visão, se ele perdeu totalmente os seus sentidos, mas provavelmente nessa sua visão ele já se encontra no templo, e esse templo não é o templo terreno, mas é o templo celestial. Nesse templo celestial, Deus está sentado num trono, ele não vê o rosto de Deus, ele não vê o corpo de Deus, mas ele sabe que tem alguém ali assentado, e ele sabe que está vestido, e suas vestes enchem o templo. Ele sabe que esse ser glorioso é Deus, porque ele diz: eu vi o Senhor. E ele diz que diante desse ser todo glorioso, alto, sublime trono dele, com ele assentado, existem outros seres, serafins. Quem são os serafins? Vocês lembram que na arca tem o quê? 2 anjos. São chamados de quê? De querubins, né? Eles são chamados de... A palavra querube em hebraico quer dizer guardar, aquele que guarda, aquele que protege. Então querubins, a ideia de ter querubins e ser chamado dessa forma, dá a ideia de anjos que estão protegendo ali a honra, a santidade de Deus. Quando os filhos de Arão entraram com fogo estranho no templo para queimar na presença do Senhor, eles foram o quê? Mortos. Quem provavelmente deve ter matado esses filhos, para uma compreensão da época, na compreensão deles, foram quem? Os querubins que estão ali para proteger a santidade de Deus. Aqui nós já temos a revelação de outros seres, que são os anjos, evidentemente, chamados de serafins. Não se sabe claramente o significado desse termo, mas serafins, pelo menos aqui, eles têm uma função, que é o quê?
exaltar a Deus e falar da sua pessoa, quem verdadeiramente Ele é. E aqui eles estão cantando, clamavam uns pelos outros. Outra ideia de santidade é que esses serafins, eles eram puros, pelo fato de que eles tinham 6 asas, e aqui tem um simbolismo de pureza, ao cobrir os seus olhos para não ver a santidade de Deus, ao cobrir o seu corpo e voar, está na presença de Deus. Diga, irmão Spencer. Tem também, de fogo, pode, sim, sem dúvida nenhuma, isso, sem dúvida nenhuma. Então a questão aqui é que quando eles cantavam esses, e é interessante que no primeiro capítulo vocês vão ver, quando ele está julgando o povo, falando contra o povo, o profeta vai dizer que Deus, Ele é o Senhor dos exércitos, e mais uma vez isso é comum aqui no livro de Isaías e nos profetas. Ele é chamado de o Senhor dos exércitos aqui, no verso 3, e clamavam uns para os outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Vocês perceberam que até aqui, até no verso 5, só quem fala são os anjos e quem? E Isaías. Deus não fala em nenhum momento, nem com os anjos, nem com Isaías, especificamente com Isaías. Deus só vai falar com Isaías quando Isaías for purificado por quem? Por Ele mesmo. Não há, irmãos, comunhão entre Deus e o pecado. Quando vocês forem ver, quando Isaías chama Ele do Santo de Israel, vocês vão entender isso claramente. Deus é aquele que está separado e que quer separar também o seu povo, que chamou o seu povo para a separação. O que é que significa o nome igreja? O nome igreja significa aqueles que são chamados para fora. Para fora do quê? Da condição em que estão, de trevas, no mundo em que estão, de pecado. Não é diferente com o povo de Israel, que é a igreja do Senhor no Antigo Testamento. Ele é o santo de Israel, aquele que está separado e que chamou o seu povo também para a sua possessão, para andar com ele, lhe deu leis para andar com ele, para que esse povo também seja separado deste mundo. E aqui, observem agora no verso 6, então dos serafins voou para mim, trazendo na mão a brasa viva, que tirara do altar, questão do fogo também aqui, né, irmão Spencer, está correto, a ideia dos serafins como fogo, né, aquilo que consome, pureza, com uma tenaz, que é uma brasa, né, com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Vocês, quando Isaías viu a glória de Deus, a santidade de Deus, ele disse: pronto, estou perdido, estou frito aqui, né? Estou diante do Senhor que é santo e eu sou pecador e meu povo é pecador. Qual é o resultado? Um pecador diante de um Deus santo, juízo, morte. Aí o que é que ele faz? Estou perdido, ele reconhece que é pecador. Aí Deus, num ato de graça e de misericórdia, mostra para ele que ele é aquele que purifica o pecado do homem, que perdoa o pecado do homem. Não foi assim que Deus fez conosco? Não é sempre uma ação primeira de quem? Dele. Ele revela a sua glória, a sua santidade a Isaías. Através dessa revelação, Isaías contempla a sua própria condição, vê a revelação de Deus, vê sua condição de pecador, reconhece que é pecador. Deus vem, purifica Isaías e agora ele entra em relação com Isaías. Veja versículo 7, aliás 8. Veja que ele é claro: depois disto, Isaías 6:8, depois disto ouvi a voz do Senhor. Até então ele não tinha ouvido nada, só depois que ele reconhece seu pecado e é purificado é que ele ouve a voz de Deus. Ouvi a voz do Senhor, e na voz do Senhor o Senhor dizia: a quem enviarei, a quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. A gente ainda vai trabalhar esse texto lá na frente, tá? Então disse Deus, né? Vai e dize a este povo. Olha aqui, nós temos aqui o que nós chamamos de um quiasmo, né? Um paralelismo de quiasmo. Eu não vou me entrar nisso agora não, porque isso faz parte da poesia hebraica. É uma maneira de falar a verdade. Diz aqui, verso 9: então disse ele: vai e diz a este povo, ouvi e não entendais. Veja, vocês vão ouvir a pregação,
mas não vão entender. Vede, vede, mas não percebais. Vede, vede, mas não percebais. É interessante que Jesus vai usar esse texto aqui, quando ele está pregando, e aquelas pessoas que não creem nele, ele vai usar esse texto aqui. Vocês são aqueles para quem a profecia de Isaías também falou. Vocês são aquelas pessoas que ouvem o Evangelho, mas rejeitam o Evangelho. Ouvem, mas não entendem. Ouvem, mas rejeitam. Sabe, ele dizendo, vem, mas não enxergam, não percebem. Olha o verso 10. Torna insensível o coração deste povo. A pregação de Isaías ia tornar o coração do povo ainda mais endurecido. Lembre da pregação de Noé. Lembre da nossa pregação. Há uns que ainda se endurecem mais. Endurece-lhe os ouvidos, e aí ele começa como que voltando. Veja que ele não começa no verso 9. Ouvi, e não entendais. Vede, e não percebais. E depois ele entra com a questão do coração. Aí agora ele começa a voltar, ó. Endurece-lhes os ouvidos, fecha-lhes os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração. Então, ó, ele começa com ouvidos, olhos e coração. Aí depois ele repete e vem novamente com ouvidos, olhos e coração. Ouvidos, olhos e coração. Versículo 11. Então disse eu, até quando, Senhor? Ele respondeu, até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes as casas, as casas fiquem sem moradores e a terra seja de toda assolada. E o Senhor afaste dela os homens e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais depois de derribados, olha só, ainda fica o toco. Assim a santa semente é o seu toco, né? A santa semente é o seu toco. Eu tinha falado do ramo, mas o ramo é outra coisa, mais na frente. Ele fala só do toco aqui no texto. E esse toco aqui é o remanescente fiel. Ele diz, olha, vai ser cortado. O que é ser cortado? É o juízo, é a punição. Eu vou cortar, eu vou punir o meu povo. Como ele ia punir o seu povo? Através do cativeiro babilônico. O povo vai ficar quantos anos? 70 anos no cativeiro. Quem é o povo que vai para o cativeiro? Uma pequena parte. Os outros são espalhados, outros morrem. Uma pequena parte é que vai para o cativeiro babilônico. Essa pequena parte, ela vai ter filhos, vai passar, é claro, muitos vão morrer, né? Seus filhos vão continuar, e é desse grupo novo que Deus vai trazer de volta uma parte para a terra que vai ser destruída pelos babilônios, para a cidade de Jerusalém, para reconstruir a cidade, reconstruir o templo e começar novamente uma nova vida com Deus naquele lugar. É essa restauração que Isaías vai falar também. Então ele vai falar do pecado, ele vai falar do juízo, ele vai falar de arrependimento de restauração. A nossa lição diz no olho da crise e de olho na redenção. Por quê? Porque no momento em que Isaías vai trazer essa profecia, do capítulo 1, que a gente vai voltar lá daqui a pouco, ele vai estar justamente no olho da crise. O povo está em pecado, o povo está todo errado, ainda o povo do norte ainda não caiu, mas vai cair. Deus vai enviar a Assíria para destruir o povo do norte, destruir entre aspas, né? Eles vão ser espalhados por todo o canto, vai trazer um outro povo para ficar ali naquela região, mas as 10 tribos vão desaparecer, e o povo de Israel vai ficar sendo limitado, não aquelas 2 tribos especificamente, porque haverá povos do povo de Israel, pessoas de várias tribos ali juntos, pessoas que vão fugir para o sul, que não vão, porque os santos, aqueles que temiam o Senhor, eles não ficaram lá nas 10 tribos idolatrando, fazendo a vontade de seu rei, que era ímpio, não. Muitos deles vão voltar, vão vir para baixo, para servir o Senhor com fidelidade. Então, meus irmãos, se você observar no capítulo 7, eu estou dando essa introdução geral, mas eu não vou fazer isso mais não, tá? É só aqui mesmo. Sei que isso é meio chato, cansativo, e eu não vou ficar cansando vocês não. No capítulo 7, vocês vão ver que tem aí profecia contra Israel e há o quê? A Síria. Olha aí a guerra. Vai falar sobre a guerra Sírio-Fenícia. Sírio-Efraimita, né? Sírio-Efraimita. Veja que ele vai dizer aqui, ó, sucedeu nos dias de Acais, no verso 1 apenas, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá,
que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, que era o reino do norte, com as 10 tribos, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, porém não prevaleceram contra ela. Aí vocês vão entender quando no capítulo 1, Isaías vão dizer, somente a filha de Sião ficou. Porque aquele povo vai invadir Judá, vai queimar várias cidades, vai destruir muitas cidades e vão chegar a Jerusalém, e vão cercar Jerusalém, sitiar Jerusalém, mas Deus vai dar vitória a Jerusalém, mesmo Acais não sendo um homem temente a Deus, porque Acais, sabe o que ele vai fazer? Ele vai, em vez dele buscar o Senhor, porque Isaías vai chamar ele para confiar em Deus, que Deus vai lhe dar a vitória, mas em vez dele confiar em Deus, ele vai pedir ajuda a que rei? Ao rei da Assíria, para vir lhe socorrer. Vocês vão lembrar da história de Senaqueribe e tal, que vai vir, e aí Senaqueribe vai vir, vai ajudá-lo, mas depois vai tentar também destruí-lo. A Assíria vai cair, mas depois Deus vai levantar os babilônios. Então, é interessantíssimo como Deus está governando toda essa história, e em face ao pecado de seu povo, Deus vai tratando, vai lidando com o seu povo, e vai trazendo também ao mesmo tempo do juízo uma palavra de restauração. Vamos lá para o nosso livro, na lição de vocês. Então vocês entenderam pelo menos essa parte, que do capítulo 1 ao 5, nós temos, está antes do chamado de Isaías, porque o autor está querendo dar ênfase ao período histórico, a essa luta que Isaías estava enfrentando, pelo menos inicialmente, na sua profecia, nesse momento aqui em que ele está profetizando isso, provavelmente a esse período histórico de Acais, do rei Acais, que era um rei ímpio. Isaías tinha saído do reinado de 2 reis que eram tementes a Deus, aí pegou agora um rei ímpio, Acais, aí o filho de Acais vai ser temente a Deus, que vai ser Ezequias, mas Acais vai ser terrível. Vocês vão ler a história de Acais lá em Crônicas, tá? Vocês vão ver isso lá. Então vamos lá. Eu não vou ler tudo, né? Porque vai ficar muito extenso. Eu vou trabalhar mais o texto com vocês. Ele diz aqui, olha, Isaías introdução, na primeira página, Isaías é um dos profetas mais lembrados e citados, conhecido como profeta messiânico. Por que profeta messiânico? Porque no seu texto vai ter muitas passagens, muitas profecias sobre quem? Sobre Jesus, sobre o Messias. Muito bem. A palavra de Deus, proferida por meio dele, acusou o pecado de Israel, tanto o reino do norte, mas especificamente Isaías vai pregar onde? Em Jerusalém. Isaías não vai lá para o reino do norte, não, ele vai ficar só ali em Jerusalém. Ele vai falar muito para Judá, mas vai falar também contra o reino do norte, e vai falar contra algumas outras nações também. Aí diz aqui, mas principalmente levou a mensagem de esperança na graça e misericórdia de Deus, que viria com o Messias, o Senhor Jesus Cristo, o Salvador. Sobre o profeta aqui, olha, a apresentação do profeta. Quem é esse profeta, né? Aí vocês vão ver aí, eu vou ler só algumas partezinhas aqui, que Isaías viveu entre o final do século 8 e o início do século 7 a.C. Isso é a parte mais chata. Porque antes de Cristo nós temos a leitura dos séculos deve ser o quê? Decrescente. Aí é ruim a gente contabilizar quando é decrescente a história. Então veja, ele é século 8 ao século 7. Então ele está aí entre 700 e pouco a 600 e pouco. Século 8, que envolve 800 a 700. Século 7, que envolve 700 a 600, e assim vem. Até o século 1, que envolve de 100 a 1. Estou voltando. É ruim porque a gente está acostumado sempre a depois de Cristo. Como nós estamos depois de Cristo, na nossa mente, a gente está habituado a sempre ler a história assim, subindo, né? Do ano 500, ano 600, ano 700, ano 900. Quando volta é difícil, porque quando ele diz, olha, ele está no 8º século antes de Cristo. Aí você vai pensar em 800 e pouco, de 800 a 900, mas não é. No 8º século não é de 800 a 900, é de 800 a 700, porque é voltando. É chato, viu? Eu me perdia muito quando eu estudava história da igreja. Quando eu estudava história de Israel. Porque ficava jogando essas datas e eu misturava com a história da igreja e eu saía fazendo uma confusão na minha cabeça.
mas hoje as coisas estão melhores, ordenadas. Então, ou melhor, ordenadas, né? Então deixa a cabeça de vocês agora esquentar, né? Então veja, Isaías, então a profecia de Isaías, ou o ministério de Isaías se deu quando? Se deu mais ou menos 700 anos antes de Cristo. Para vocês terem uma ideia mais fixa, 700 anos antes de Cristo. Foi mais ou menos o período da sua profecia. Ele diz aqui, olha, não há informações. O nome de Isaías significa o Senhor salvou. É um nome bonito para botar no seu filho, viu? O Senhor salvou. A raiz do nome dele também está no nome de Josué, no hebraico, né? A raiz da palavra está no nome de Josué e no nome de Jesus. Lembram que quando o anjo falou para Maria, darás o seu nome Jesus, porque ele será o salvador do seu povo. Então o nome de Isaías tem essa mesma raiz, o Senhor salvou. Aqui é falado do seu pai, o nome do seu pai é Amós, mas nós não sabemos nada sobre a vida passada dele. Alguns acham, irmãos, que Isaías ele era membro da corte de Judá. Ele era um homem importante, de família importante. Alguns acham que ele era de uma família sacerdotal. Alguns acham que Isaías era de uma família de sacerdotes e ele era muito respeitado e um homem de posição social. Então, havia profetas que não eram nada, como Amós, havia, socialmente falando. Amós ele até vai dizer, eu sou apenas o quê? Um agricultor, eu sou aquele que fica perfurando, né, as frutas, né, para elas amadurecerem, não é isso que ele diz, né? Eu sou apenas um cuidador de gado, né? Ele vai dizer, eu não sou um profeta que passou por uma escola de profeta, que é um homem de uma posição social, não, sou um homem simples. Mas Isaías não. Veja que Deus ele usa tanto um Paulo, que era um homem culto, que era um homem respeitado, que era um fariseu, um homem educado nas melhores escolas rabínicas da época, como usa um Pedro, que era um pescador, um camarada mais bruto, mais grosso, né? Que não teve uma educação polida como a de Paulo. Então, veja que para Deus não há essa necessidade de você ter que ser alguma coisa para Deus lhe usar. Ele lhe usa levando em consideração tudo que Ele faz na tua história de vida, nas oportunidades que Ele dá e nos dons que Ele nos dá. Então, quem tem aí talvez algum problema com a sua autoestima, porque eu não sou isso, não sou aquilo, porque eu não tenho esse curso, não tenho aquele, saiba que não precisa. Deus, quando quer lhe usar, e quando você se coloca o eis-me aqui de Isaías, é enfático, né? Envia-me a mim, Deus lhe usa. Só basta você querer ser usado por Ele, se colocar em suas mãos, para que sua graça seja abundante na sua vida. Então, aqui nós temos um Isaías, um homem da corte, um homem de posição influente, talvez de uma família de sacerdotes, e temos também profetas como Amós, como Jonas, pessoas mais simples. Mas tudo bem, vamos adiante. E eu gostaria só de aí onde tem seu ministério se estendeu, ainda no primeiro ponto, entre cerca de 740, ele botou 740 a 690, 40 a 50 anos de ministério. Seu trabalho teve início menos de 20 anos antes da queda do reino de Israel. Quando ele começa a pregar, provavelmente com 20 anos de pregação, ele vai ver que o povo do norte vai cair. A Síria vai invadir, vai destruir Samaria e vai levar o povo cativo, o povo do reino do norte. Isaías está lá no reino do sul pregando, ó. E ele tinha profetizado o que iria acontecer lá. Mas vamos adiante. Eu não vou me deter mais nessa questão de Isaías. Eu quero só ir para o ponto B. Passe a página aí. Depois provavelmente vocês devem ter estudado essa lição. Aí ele vai mostrar aqui a importância do cabeçalho, e agora eu vou ficar um pouco no texto de Isaías. Mas eu queria, antes de entrarmos aqui no cabeçalho de Isaías, passe sua folha, por favor, e passe sua folha mais uma vez, onde tem aí a mensagem de Isaías, a estrutura do livro e a mensagem de Isaías. Acharam aí? Já no finalzinho da lição, para a gente não perder tempo com isso aqui. A mensagem de Isaías.
Veja, ele vai trazer primeiro alguns temas que são chave no livro de Isaías. E ele vai dizer, olha, um dos temas chaves do livro de Isaías é o remanescente fiel. O remanescente fiel. Outro tema chave, aí ele diz aí, ó, capítulo 1, verso 9, que diz assim: se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Então, se Deus não tivesse deixado um pouquinho que fosse fiel, nós já seríamos mundanos e ímpios como Sodoma e Gomorra. A mesma coisa ele vai dizer no capítulo 6, que vai ficar um toco. Ele vai cortar, mas vai ficar ainda um toco, um pedaço. Vai ficar um toquinho ali. E esse toquinho aí, desse toquinho, Deus vai fazer um povo. Esse toco, na verdade, já é o povo que é fiel. E Deus vai usar esse povo. Irmão Spencer? Sim. Vai falar também. O Novo Testamento vai trazer. A gente vai abordar isso. A gente hoje é só uma geralzona aqui para a gente caminhar bem. Veja, outro tema interessante é que Isaías vai falar sobre a soberania de Deus, sobre o destino dos povos. No capítulo 13 ao capítulo 23 de Isaías, vão ser profecias acerca do que vai acontecer. Aí nós vemos que Deus governa sobre tudo. Outro tema é o servo do Senhor. Quem é o servo do Senhor? É o Messias. Eu estou na lição, na página 4, tá? Página 4.2 da nossa lição, da nossa revista. Outro tema é a humilhação dos arrogantes e a exaltação de Deus e dos que o servem. Capítulo 2, 10 ao 22 ele vai falar sobre isso. Capítulo 57 também. E o rei messiânico é outro tema-chave da casa de Davi, no capítulo 7, 9, 11, 28, 32, 45, 53. Agora, qual é a mensagem principal de Isaías? Primeiro, é sobre a santidade de Deus. Por isso que nós precisamos, mais do que urgentemente, estudar Isaías. Veja, Isaías, o livro de Isaías, vai trazer uma verdadeira compreensão e noção do que é a santidade de Deus. Deus é santo. O chamado de Isaías já começa com a revelação de sua santidade. Deus é santo. E tem que haver separação entre o que é santo e o que é profano. Tem que haver. Outra coisa, irmãos, é o chamado à aliança. É o segundo tema importante aqui Vocês sabem que Deus se relaciona com o seu povo através da aliança. E o que é uma aliança? É um pacto que Deus faz. Nesse pacto ele estabelece exigências, e aquele com quem ele entra num pacto deve cumprir suas exigências. Ao mesmo tempo, por causa desse pacto que tem exigências para aquele que Deus está entrando em aliança com ele, não o homem que escolhe entrar em aliança com Deus, não. Quando você vai estudar no Antigo Testamento, você vai ver que Deus é quem chega e quem toma a iniciativa soberana de entrar em pacto, em aliança. Não é como um casal que vai chegar, porque o casamento é uma aliança. Então não vai ser como um casal que vai, tanto a moça como o rapaz vão querer fazer uma aliança. Não, no caso de Deus ele vai vir, vai se revelar a nós como ele fez com Abraão, e vai gerar em nosso coração esse desejo de estar em aliança com ele. Ele vai nos fazer promessas que estão relacionadas a essa aliança, mas vai fazer exigências também. E ele é aquele que jamais quebrará a sua aliança. Ele é fiel em todos os aspectos. Mas por ele ser um Deus santo, essa aliança vai ter que chamar aquele com quem ele entra em aliança para o lado de Deus, vamos dizer assim, para fazer a vontade dele, para ser santo também. Por isso que Jesus Cristo, lá na ceia, ele vai dizer: esse sangue é o sangue da nova aliança. Porque a antiga aliança foi a aliança que Deus fez publicamente com a nação de Israel, lá no Monte Sinai. Essa é a aliança que serve para toda a aliança que Deus tem com o seu povo. Aquele momento lá do Sinai foi a realização mesmo da aliança, com todos os seus aspectos externos. Mas Deus vai sempre relembrar isso ao povo. Então ele é o Deus do pacto, ele é o Deus da aliança. Inclusive há dois nomes principais que Deus se revela no Antigo Testamento. O primeiro é Elohim.
que é justamente que a gente chama de Elohim, né? Mas Elohim é esse primeiro nome que na Bíblia de vocês vem traduzida como Senhor. Elohim, o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é Deus. Mas geralmente algumas Bíblias elas melhoram na tradução, algumas traduções, porque o nome que Deus se revela a Moisés, quando Moisés pergunta quem é que está me enviando, e ele vai dizer que é o Deus do pacto, é o Deus da aliança, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. Aí quando ele vai se referir a ele, ele diz, ele usa o tetragrama, né, que o hebraico ele só tem consoantes, e aí das consoantes dele, são 4 consoantes que formam esse nome de Deus que ele diz a Moisés. Diga que o eu sou, na nossa Bíblia não é assim, né? Eu sou está te enviando. E esse nome eu sou em hebraico, embora o irmão Roberto sabe mais hebraico do que eu, e ele sabe que há uma discussão sobre como era a pronúncia. Não se sabe direito a pronúncia, talvez Iavé, Javé, pronto. Não existe, porque começa com ret, é com re, começa com re, na verdade o nome, desculpa, começa com re. Então tem isso, J latino. Aí nós chamamos Javé, mas são 4 consoantes. Nós temos um re, nós temos um iode, aí nós temos um vav e nós temos um re. Nós temos 4 letras hebraicas. Aí então não se sabe a pronúncia, é difícil. Mas esse nome é o que Deus vai usar quando Ele quer chamar a atenção do seu povo, que Ele é o Deus da aliança. Veja que interessante no Antigo Testamento. Não aparece como Elohim, eu sou o Javé, eu sou o Iavé, eu sou aquele Deus que se revelou a Moisés, o Deus da aliança, que tem sido fiel, que tem cobrado de você. Eu não sou somente o Senhor, eu sou o Deus da aliança que tem uma relação íntima com vocês. Veja, Jesus tem essa relação conosco através do Espírito que habita em nós. Então é maravilhoso a gente estudar isso. Diga, irmão Roberto. Ou serei o que serei. É como se ele estivesse dizendo, eu nunca mudarei, eu nunca vou mudar, eu nunca vou ser infiel à aliança, eu nunca vou abandonar vocês, eu nunca vou deixar de fazer o que eu tenho dito que eu vou fazer. Envolve tudo, o caráter dele. Ele nunca vai chegar e amanhã ser diferente do que ele é hoje. Não há mudança, não há... Tiago, aliás, vai dizer isso, né? Não há sombra de variação nele. Ele não há mudança, ele é o Deus perfeito. Isso envolve tudo. Ele é o mesmo, permanecerá o mesmo. Por isso que a nossa Bíblia traz eu sou, né? Eu sou o que sou, ou eu serei o que serei. A ideia é muito mais essa mesmo. Ah, ótimo. Certo. Devia ser bem a de Jerusalém. Porque a palavra Javé, quando vem em algumas Bíblias, se ela está traduzindo, levando em consideração e ela está o original, ela fica mais fácil para quem está querendo se aprofundar um pouco mais. Você vai, por exemplo, naquele texto que eu preguei em Gênesis 22, sobre a fé de Abraão, Deus ele começa aparecendo para Abraão como Elohim, mas na continuidade do texto ele vai se apresentar como Iavé. Então isso para quem estuda, eu não falo isso na pregação para não entrar em detalhes que às vezes são necessários, às vezes não. Mas é porque num determinado momento do texto, Abraão sabe que ele é... Pronto, quando ele diz, Deus proverá o cordeiro, né? Então mais na frente ele é o Deus fiel. Embora ainda a ideia de aliança ela não exista para um povo, uma nação que vai surgir com Moisés, mas para Abraão já existia. Tanto que Deus, quando se revela a Moisés, ele diz, eu sou o Deus de Abraão. Eu fiz aliança com Abraão, a minha aliança com Abraão também envolvia o seu filho Isaac, também foi renovada com o seu filho Jacó. A minha aliança ela permanece, e agora está sendo apresentada a quem? A vocês que são descendentes deles. A promessa do descendente, que seria bênção para todas as nações. Então veja que Deus ele tem um plano, e o seu plano vai se cumprir. Ele disse a Abraão que o filho de Abraão seria bênção para as nações. E Paulo vai dizer que esse filho é Jesus Cristo, que vai vir de todos os filhos, de Isaac, de Jacó, das 12 tribos, de Israel, vai vir Jesus.
Veja que será que Deus é ou não é fiel à sua aliança? Agora nós quantas vezes não quebramos, né? A nossa relação com Deus. E era isso que estava acontecendo. Como o povo estava quebrando a aliança pelos seus pecados, como é que o povo de Israel quebrava a aliança com Deus, irmãos? Quando eles adoravam outros deuses. Quando eles faziam aquilo que era contrário à lei. Tudo que eles faziam que era contrário à lei, não só a idolatria, lembrem-se dos mandamentos, que envolve o amor a Deus e o amor ao próximo. Quando o povo infligia o amor a Deus e o amor ao próximo, eles quebravam os mandamentos de Deus, e assim eles estavam quebrando essa aliança, sendo infiéis à aliança de Deus, como uma mulher infiel ao seu esposo. Por que eu estou dizendo uma mulher e não um marido? Porque Israel é considerado a esposa de Deus. Aí Oséias vai falar sobre isso, que Deus é um marido e Israel é a esposa que o trai, com outros amantes. Quem são os amantes? Os outros deuses. É uma idolatria espiritual. Ele vai usar esse símbolo do casamento, da infidelidade conjugal, que serve também para a nossa vida conjugal. Não é verdade? Serve para a nossa vida. Então, vamos lá. Então nós temos dois temas principais. Quais são? A santidade de Deus e o chamado à aliança, chamado à obediência à aliança. Agora vamos para a gente encerrar. Será que eu consigo? Veja porque ele é chamado. Eu vou só ler o texto com vocês e fazer uma explicação rápida. Veja na conclusão. Eu quero terminar logo essa parte. A da estrutura do livro eu vou rapidamente aqui pincelar. Conclusão, aí na página 5. O livro de Isaías foi um dos mais influentes textos bíblicos, é isso que eu quero que vocês prestem atenção, na formação do judaísmo e cristianismo primitivos. Em Isaías encontramos diversos motivos e temas que se tornaram fundamentais na construção da teologia cristã. Por essa razão, Isaías tem sido chamado por muitos de o quinto evangelho. Veja, por que ele tem sido chamado do quinto evangelho? Porque ele serve para fundamentar a doutrina bíblica, a verdade bíblica. Sobre quê? Sobre salvação, sobre pecado, sobre estar ligado a Deus, ser fiel a Deus, sobre chamado à aliança. Vocês estão entendendo, né? Ele vai ser citado constantemente. É o livro mais citado dos profetas no Novo Testamento, é Isaías. O Senhor Jesus vai usar muito Isaías. Os evangelistas vão usar Isaías. Então ele é como se fosse um quinto evangelho por muitos, mas isso não é o mais importante. O mais importante é você, pelo menos, ter uma noção do que Isaías fala. Hoje, como eu disse, é uma introdução geral. Aplicação. Isaías e os demais profetas desempenharam a função primordial de falar a palavra de Deus e chamar o povo para a realidade da aliança divina, em contextos muitas vezes difíceis. Aí eu acho interessante o que ele diz. Hoje, a igreja tem o mesmo desafio de que modo você e eu temos contribuído para que a igreja do Senhor seja como um profeta Isaías, denuncie o pecado, anuncie julgamento divino, do julgamento dele, e também faça conhecidas as boas novas da salvação, porque Isaías trazia uma palavra de juízo, mas também mostrava a restauração. A partir da mensagem de Isaías, faça uma avaliação do conteúdo da mensagem que você tem anunciado. Vocês lembram que para a pessoa entender que precisa ser salva, ela tem que saber a sua situação pecaminosa? Então não se começa a pregar as boas novas dizendo que Jesus te ama, mas sim você é pecador, para depois entrar com o amor de Deus. Só que isso é tão difícil, né? O camarada já não quer ouvir você, e você vai chegar dizendo que ele é pecador, ele já vai querer, né, pipocar contigo, não vai querer te ouvir. Mas esse alisado, essa maneira, esse jeitinho brasileiro de querer arrumar muitas vezes a palavra, de querer facilitar para que o outro, é muito bom, venha para cá meu filho, aqui vai ficar tudo beleza, né? Você vai ficar, olha, você não vai mais sofrer. Jesus diz, vai carregar a cruz. Aí vem esses falsos profetas, venha para cá que você não vai mais sofrer. Na sua casa, olha, vai ser só paz. Jesus diz, quem não amar mais o pai, a mãe, os filhos, quem quer que seja, quem não me amar mais do que pai, mãe, filhos, né? Eu vim trazer não paz, mas guerra, filho contra pai, não sei o quê, porque ele vai mostrar que o evangelho pode causar esse problema, embora, claro,
se o pai e a mãe conhecerem a Cristo, também conhecerão a paz, também conhecerão a salvação, que você deve ser, como Paulo diz, o que crê no Senhor Jesus Cristo será salvo, crê no Senhor Jesus Cristo será salvo tu e a tua casa. Você pode ser esse canal pelo qual Deus vai usar você para pregar o Evangelho. Mas quem disse que vai ser fácil? O lugar mais difícil da gente pregar as boas novas de salvação é onde? Na nossa casa, na nossa família. Até porque eles conhecem os nossos pecados, né? E a gente tem essa dificuldade de pregar, do que para pregar para um estranho. Para pregar para um estranho, eu acho mais fácil do que pregar para minha irmã, do que pregar para um sobrinho meu, do que pregar... É difícil, irmãos. Para minha sogra... Meu sogro não é crente, né? Minha sogra conhece a palavra, é até mais fácil, porque ela tem um temor a Deus, ela sabe que a palavra de Deus é a verdade, aí fica fácil. Mas, veja, nós precisamos ser como Isaías, anunciar o pecado, não acusar a pessoa diretamente, talvez, claramente, mas mostrar para ela que não somente ela, mas que nós todos somos pecadores. E que se não formos alcançados pela graça do Senhor, por meio de Cristo, da obra que Ele fez, nós estaremos perdidos. Não tem não, venha, tudo bem, venha do jeito que estás, né? Tem gente que pensa que tem até esse versículo na Bíblia, mas não tem, tá? Aí fica, né? Venha do jeito que estás. Está na Bíblia, venha do jeito que estás. Onde é que está na Bíblia isso? Não tem não, irmãos. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Mas venha do jeito que estás, não tem não. Mas a gente entende que o Senhor está chamando a pessoa que é pecadora, do jeito que ela se encontra nas trevas, a recebê-lo como seu Salvador. O que a gente entende nisso é que não é para você mesmo querer por você mesmo, pela sua própria força, consertar a sua vida para depois ir a Cristo, porque isso nunca vai acontecer. Você tem na sua condição de pecador reconhecê-lo, e aí Ele pelo seu poder vai começar aos poucos transformar a sua vida, fazer você uma bênção. Volte lá para o capítulo 1, eu vou só correr aqui com vocês, dar uma corrida bíblica, né? Perdão, irmãos, eu estou voltando agora da aula com revistas e estou meio enferrujado, tá? Já faz anos que a gente não trabalha com revistas, a gente mesmo fazia a lição. Aí quando a gente faz a lição, a gente usa a nossa maneira de ensinar, né? Então, quando nós pegamos uma revista, então ela é construída por outra pessoa. Como eu fazia as lições, então para mim aí eu fico indo, voltando, para tentar facilitar, embora esteja muito bem estruturado, muito bem organizado, tá? Qual é o nosso propósito nesse estudo de hoje? É que você possa pelo menos compreender um pouco do contexto de Isaías hoje. Para quando você for ler o livro de Isaías, você vai dizer, eita, nessa época o povo estava dividido em duas partes, quando Isaías começou a pregar. Vai ter momentos na pregação de Isaías que isso já aconteceu, e que ficou somente Judá. Eita, aqui eu sei que o povo do norte vai ser levado para o cativeiro pela Assíria, mas eu sei que esse povo de Judá, que Deus está exortando através do profeta a se arrepender, se eles não se arrependerem, o profeta vai dizer que assim como aconteceu lá, no reino do norte, vai acontecer com eles, e vai acontecer, vai vir a Babilônia, e vai ser o cajado de Deus contra o seu povo que estava em pecado. Eu estou entendendo isso, eu vou entender isso, eu sei que no período de Isaías não estava fácil, mas que Deus o chamou para denunciar o pecado, para chamar o povo ao arrependimento, e ao mesmo tempo trouxe uma palavra de restauração. Então pelo menos se você sair com isso na sua mente, vai ser muito bom. Vamos lá. Também sei que a profecia de Isaías começou há 700 anos atrás de Cristo, que ele pregou para um povo com o coração endurecido. Joia. Também sei que os primeiros capítulos estão aqui encaixados antes do seu chamado, mas que o que aconteceu no capítulo 1 ao 5 aconteceu depois do seu chamado. Mas no livro está posto antes, sem problema. Vamos lá? Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito, estou no capítulo 1, verso 1, de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Primeira coisa que ele faz aqui é que ele diz que Isaías teve o quê? Visão. Mas a palavra visão significa somente ver? E aí? Visão de Isaías. Aqui é uma introdução ao livro. Essa introdução está nos chamando para toda a profecia, não somente para o capítulo 1. Esse texto aqui, ele é proposital. Veja que foi um autor que o escreveu. Não foi Isaías, não. Alguém que pegou depois da morte de Isaías, juntou sua profecia, colocou essa introdução.
E ele disse, olha, visão de quem? De Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de quem? De Judá. Quem é Judá? Reino do Sul. Jerusalém, sua capital. E Jerusalém, nos dias de quem? Desses 4 reis. Ele está dizendo que a profecia, essa visão de Isaías vai durar esse período. Vai começar na morte do rei Uzias e vai terminar no período de Ezequias. Então Isaías morre e para de profetizar justamente com o rei Ezequias, antes um pouco da queda para a Babilônia. Então Isaías não vai para o cativeiro, Isaías não é levado para... Vocês estão entendendo, né? Aqui já diz, olha, ele para antes. Deus vai levantar outros profetas que vocês vão ver. Ezequiel, Jeremias, estão lembrados? Deus vai levantar profetas também que vão suceder Isaías e que vão para o cativeiro. É interessante, é maravilhoso você começar a estudar o Antigo Testamento, vai te ajudar bastante. Então, outra coisa que eu vejo aqui, então visão não só é o que ele viu, a visão envolve todas as palavras também. Amós vai falar sobre isso, até de visão de palavras, mas eu não vou entrar em detalhes com vocês. Vamos passar, verso 2. E aí, olha, sim, outra coisa aqui, ele não fala de Israel aqui não, né? Do Reino do Norte não, né? Pelo menos nesse capítulo 1 não, mas está envolvido. Por quê? Porque na verdade, no começo de Isaías, ele vai citar o Reino do Norte, mas o Reino do Norte vai cair. E como o Reino do Norte vai cair, então a profecia de Isaías vai ficar diretamente só mais para Judá, o Reino do Sul. Assim também como Isaías profetiza contra outras nações, mas não está incluído aqui. Mas é claro que Judá e Jerusalém não quer dizer que é só para Judá e Jerusalém, porque vocês vão ver ele se referindo diretamente ao povo do Reino do Norte. Versículo 2, no versículo 2 e 3, o que eu estou falando agora está na nossa lição, no ponto, no ponto 1 ainda, mas eu estou trabalhando mais o texto que eu acho mais importante. Diz aqui, ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Veja, Deus está chamando o céu e a terra para serem suas testemunhas. Isso é muito comum no Antigo Testamento. O Senhor, quando tem uma palavra de juízo, é como um juiz. Aqui se faz uma corte para julgar, e o juiz precisa de quê? De testemunhas de acusação. Nesse momento ele está chamando o céu e a terra, de maneira simbólica, para ouvirem o que ele tem a dizer. Ele vai trazer uma palavra, ele vai falar. Veja, ouvi os céus e dá ouvidos à terra, porque o Senhor é quem fala. Outra coisa que é clara é que a mensagem não é de Isaías. Isaías iria falar, iria pregar, mas quem estava falando através do profeta era quem? Era o Senhor. É o Senhor quem fala, ele diz aqui claramente. E aí olha o que é que ele vai falar, irmãos. Olha a palavra de juízo. Ele começa como um pai que é ferido pelo seu próprio filho. Ele vai dizer aqui, criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Êxodo 4, 22. Deixa marcado aqui, eu vou passar do tempo só 5 minutos, tá? Êxodo 4, 22, só para não ficar um texto sem a gente, texto tão fundamental como esse. Êxodo 4, 22. Hoje foi um pouquinho mais cansativo, mas aí seguidamente será mais em cima dos textos. Êxodo 4, 22. O que é que diz? Alguém pode ler? Olha que coisa interessante. Deus está dizendo, então dirás a Faraó, Israel é meu filho, meu primogênito. Agora, que tipo de filho Israel é do Senhor? Filho por adoção. Ele vai dizer ao próprio povo, quem eram vocês? Vocês não eram nada. Existiam muitos outros povos, muito maiores, muito mais fortes, mas eu escolhi quem? Vocês. E transformei vocês no que vocês são. Então ele escolheu o povo, ele derramou da sua graça ao povo, se revelou ao povo, fez o povo ser o que era. É como vocês sabem que um filho adotado é uma coisa assim maravilhosa, porque o filho adotado envolve a escolha do pai. A escolha do pai. O filho que nasce, é claro, também pode ser uma escolha, porque o casal pode ter decidido, não, vamos procurar ter um filho. Pode evitar ou não, mas
Um filho adotado é diferente, porque você escolhe alguém para você amar. A adoção não é para satisfazer uma necessidade do pai e da mãe, que não podem ter filhos, não. Um filho adotivo é aquele que você escolhe dar amor a ele. E não é assim que Deus faz? O maior exemplo de adoção, biblicamente, inclusive a Bíblia vai dizer que nós somos filhos por adoção, pelo fato de nós não merecermos, mas Deus ter chegado, ter nos escolhido e ter querido nos amar. Ele quis nos amar, derramar o seu amor sobre nós. Ele está dizendo: Israel é meu filho. Eu escolhi esse povo que não merecia o meu amor, mas trouxe esse povo para mim, amei esse povo, derramei minhas bênçãos sobre esse povo, mas esse povo, quando cresceu, o que foi que ele fez comigo? Fique aí, eu vou ver minha vida. Em vez de me adorar, de me servir, de ser fiel a mim, vai servir até mesmo a outros deuses. Então ele diz: eu criei um filho. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. Tem muitos textos aqui para a gente ver, mas eu não vou abrir, tá? Mostra aqui esse sentido que Deus criou esse povo, indica a filiação também espiritual. Esse texto pode indicar isso, mas no versículo 2 ele diz: criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Aí ele vai comparar seu filho a um boi e a um jumento, a dois animais que até por instinto são fiéis ao seu dono. Quem cria boi aqui sabe, muitas vezes quando o dono vem, o boi pode vir ao seu encontro. Claro que ele está esperando que vai vir comida, vai vir alguma coisa boa para ele, né? Mas é um instinto natural. E o jumento, ele sempre encontra o lugar dele também. Então, ele é um animal que você pode sair com ele ou deixar ele solto, que ele volta para a casa do seu dono. E ele vai usar essas duas figuras, vai dizer: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento, o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, meu povo não atende. Ele diz: veja, até dois animais que por instinto são fiéis a seus donos, vocês não fazem isso comigo, que amei, que engrandeci, que criei. Tem coisa mais triste para um pai? Derramar seu amor, entregar toda a sua vida para um filho e depois o filho não querer saber. E é nesse texto aqui, a partir do verso 3, nesse texto, quando a palavra Senhor aí no verso 2, é a palavra Javé, ou Iavé, tá? Deus da aliança, Deus do pacto. Então no verso 4 diz: ai desta nação. Olha a mensagem, irmãos: ai desta nação. Primeiro ele mostra o que estava acontecendo com a nação. A nação era seu filho primogênito. Ele criou esse filho, ele amou esse filho, mas esse filho era desobediente. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel. Lembre-se da ideia de santidade. Deus é santo, aquele que está separado e que nos chama também para sermos separados. Blasfemaram do Santo. Meu povo, ele diz aqui, voltaram para trás. E outra coisa, no verso 5, não somente eram pecadores, porque mesmo Deus punindo eles permaneciam no pecado. Isso é pior ainda, irmãos, que no verso 5 ele vai dizer: porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia. Veja, eu estou ferindo vocês, estou punindo vocês, vocês ainda estão continuando assim, rebeldes, desobedientes. E aí, caminhando para o final: toda a cabeça está doente, todo o coração é enfermo. Se o coração não for transformado, irmãos, não adianta. O cara veste uma roupa bonita, mas continua com o coração doente. Verso 6: desde a planta do pé até a cabeça não há coisa sã. Eles não são saudáveis, senão feridas. É outra comparação que ele vai fazer com um povo em pecado. É como um homem cheio de feridas, doente, contusões, chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. E aí ele vai dizer o que estava acontecendo no meio do povo. Lembra da guerra Ciro-Efraimita, de que Rezim e Peca, os dois reis, estavam vindo e tinham invadido Judá e tinham sitiado Jerusalém? Aí Deus vai falar sobre isso agora. Ele vai dizer: olha, a vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura, os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada como uma subversão de estranhos. Era a mão de Deus punindo o povo. A filha de Sião, que era Jerusalém, o povo de Jerusalém, é um monte, o monte de Sião, Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. A cidade de Jerusalém ficava sobre esse monte.
Então o monte de Sião, a filha de Sião, como a virgem de Sião, ele diz, é deixada como choça na vinha. Choça na vinha é uma barraquinha que o agricultor ele fazia para se abrigar, e ficava ali cuidando da plantação. Uma choça, era uma palhoçazinha. Ele até vai dizer, e a palhoça no pepinal. A ideia aqui é do vigia, do guarda, que está ali para proteger a sua plantação. E ele fica ali num lugarzinho precário. Então ele está dizendo, sozinho. Ele está dizendo que Jerusalém estava como uma palhocinha dessa no meio da plantação. Não tinha nada, só tinha ela. Só ela continuava de pé, pela misericórdia do Senhor e por causa dos remanescentes. Ele tem um plano. Veja, aí no versículo 8 ele diz, a filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Lembram? Sobre a guerra que o povo vai vir sitiar. A gente vai ver no decorrer do texto. Aí versículo 9, se o Senhor dos exércitos... Veja que há uma declaração interessante. O povo estava sendo guerreado, mas ele está dizendo, o Senhor é o Senhor dos exércitos. Se ele não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, o remanescente, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Eu esqueci de falar uma coisa aqui interessante, que seria interessante a gente lembrar. Quando ele usa a palavra aqui no verso 3, o boi conhece o seu possuidor, e o jumento também conhece, está implícito aqui, né? Não tá escrito, mas é implícito que o jumento também conhece o dono da sua manjedoura. Ele diz, mas Israel não tem o quê? Conhecimento de Deus. O que a palavra conhecer nos profetas, aqui em Isaías, também Oséias vai falar, o meu povo perece por falta de conhecimento. Não é conhecimento intelectual apenas não. Conhecimento aqui é andar junto, é conhecer intimamente. Eu escrevi até um comentário que diz assim, é um conhecimento espiritual encontrado apenas onde o coração é aberto em fé e em amor para ouvir a palavra do Senhor e tomar e fazer a sua vontade, fazer a sua obra. Então, conhecer a Deus é o conhecimento espiritual, é andar com Ele, é tentar ser fiel à sua aliança. Então, meu povo não me conhece. Conhecer a palavra e ser obediente de maneira bem simples. Amém, meus irmãos? Deus nos abençoe e que nós possamos sair daqui edificados com essa palavra. Hoje foi mais extenso, peço desculpa porque é muita coisa, mas na próxima semana, veja, não deixe de ler, por favor, as lições da semana. Leia em casa, estude, traga perguntas, que você vai ser uma bênção nos ajudando aí nessa lição. Próximo tema é um pai fiel e seus filhos muito rebeldes. Aí nós vamos entrar aqui na lição. Tem as leituras da semana para começar já a partir de hoje.